Olá, faço parte do programa de Educação Tutorial de Economia e hoje nós vamos conversar sobre elasticidade. Mas afinal, o que é elasticidade? Não iremos conversar sobre pessoas elásticas, mas sim sobre esse conceito importantíssimo que é a base para nossos estudos no ramo da economia. Um conceito simples sobre elasticidade é que ela é uma medida do tamanho da resposta dos compradores e vendedores às mudanças das condições de mercado, como, por exemplo, as alterações de preço. O conceito de elasticidade é dividido em várias partes. Uma delas é a elasticidade preço da demanda, que mede o quanto os consumidores estão dispostos a deixar de adquirir do bem à medida que seu preço aumenta, ou comprar mais quando seu preço diminui. As principais subdivisões da elasticidade é quando a demanda por um bem é chamada de elástica, e diz que a quantidade demandada responde substancialmente a mudanças no preço. De forma numérica, para ser considerada elástica, seu resultado terá que ser maior do que 1. Mais tarde veremos o porquê. E quando a sua elasticidade preço da demanda é inelástica, sua quantidade demandada responde pouco a mudanças no preço e numericamente terá que ser menor do que 1. Mas na prática, o que determina que a elasticidade preço-demanda seja elástica ou inelástica? Bom, em função da curva de demanda refletir as várias forças econômicas, sociais e psicológicas que moldam as preferências do consumidor, não há uma regra simples e universal para o que determina a elasticidade da curva de demanda. Porém, temos algumas regras básicas sobre o que determina a elasticidade preço da demanda. A primeira delas é a disponibilidade de substitutos próximos, como, por exemplo, a manteiga e a margarina. Quanto mais substitutos houver, mais elástica é a demanda, por ser mais fácil de substituir esse bem. Temos também o fato dos bens serem necessários, como, por exemplo, consultas médicas, ou bens supérfluos, como o iate. E quanto mais essencial o bem é, mais inelástica é a demanda, e o contrário também acontece. Temos também o fato de quão amplamente ou estritamente o bem é definido, como, por exemplo, várias roupas e uma blusa rosa. Quanto mais específico é o bem, mais inelástico ele é, por ser mais difícil de substituí-lo. E por último, o horizonte de tempo, que é o curto prazo e o longo prazo. E temos que quanto maior o horizonte de tempo, mais elástica é a demanda, pois no longo prazo são pensadas em outras formas de substituir um bem, como por exemplo a gasolina, que no curto prazo tem a sua demanda inelástica, mas no longo prazo o consumidor pode comprar, por exemplo, uma casa mais próxima do seu trabalho, substituir o seu carro por um mais econômico ou ainda serem desenvolvidos métodos alternativos à gasolina, como o etanol. De modo geral, quase todos os bens têm a sua demanda elástica no longo prazo. Agora que examinamos a elasticidade de preços da demanda em termos gerais, vamos examinar com maior atenção como ela é calculada. Temos que a elasticidade de preço da demanda é determinada pela razão entre a variação percentual da quantidade demandada e a variação percentual do preço, como, por exemplo, se a demanda de um bem diminuiu 15% em função do seu preço ter aumentado 10%, temos que a elasticidade de preço da demanda é 1,5. Uma observação é que a elasticidade de preço da demanda é sempre negativa. Vemos isso também pelo fato do seu gráfico ser negativamente inclinado, mas por convenção manteremos o seu valor em absoluto. Em um segundo exemplo, temos uma curva de demanda para bolos, que se aumentarmos o preço de R$ 1 para R$ 1,10, que é um aumento de 10%, ocorrerá uma diminuição da quantidade demandada de 100 para 80 unidades, que é uma diminuição de 20%. Tudo isso, é claro, mantendo os fatores externos constantes, o que geraria uma elasticidade de preço da demanda igual a menos 2. Agora, se fizermos o caminho contrário, calculando a diminuição do preço de R$ 1,10 para R$ 1, teremos uma queda no preço de 9%, que acarretará no aumento da quantidade demandada de 80 para 100 unidades, resultando em um aumento de 25%. Tudo mais estando constante, isso nos levaria a um resultado diferente do anterior, ou seja,
O cálculo da elasticidade pelo método da variação percentual nos leva a um problema. O cálculo de A para B é diferente de B para A. Mas para isso temos uma alternativa, que é o método do ponto médio. O método do ponto médio é preferido, pois a elasticidade calculada será a mesma independente da direção da mudança. De A para B ou de B para A, vamos obter o mesmo resultado, que é calculado pela seguinte fórmula. A diferença entre a quantidade demandada final e a quantidade demandada inicial sobre a média simples das duas quantidades, que a inicial e a final. Bom, de acordo com a afirmação anterior, façamos o teste com o exemplo dado e teremos que, em qualquer sentido do cálculo, o resultado será o mesmo. Graficamente, temos que a inclinação da curva da demanda está intimamente relacionada à elasticidade de preço da demanda. Em última instância, temos que, quanto mais horizontal, que é mais inclinada a curva é, maior será a elasticidade, e quanto mais íngreme, ou seja, mais vertical, a curva terá uma elasticidade menor. Daí surgem as especificações de uma curva de demanda. O primeiro caso extremo de elasticidade é o gráfico da demanda perfeitamente inelástica, que será quando seu resultado for igual a zero. Sua curva vai ser vertical, e isso significa que a sensibilidade do consumidor frente ao consumo de um bem é nenhuma, ou seja, o aumento do preço não vai alterar a quantidade demandada. O segundo caso extremo será quando a elasticidade da demanda for infinita e a sua curva for horizontal. Isso significa que qualquer variação no preço para cima levará a quantidade demandada para zero. E qualquer diminuição do preço levará a quantidade demandada para o infinito, ou seja, o consumidor é muito elástico e reage fortemente às variações no preço. O terceiro caso será quando a elasticidade de preço da demanda for unitária, ou seja, o resultado será igual a 1. Isso significa que qualquer variação no preço vai levar à mesma variação na quantidade demandada e o contrário também. O quarto caso é o da demanda inelástica, que nos diz que o consumidor reage pouco a variações no preço. Ou seja, se o preço aumentar em 22%, a resposta da quantidade demandada será menor do que isso, resultando em um valor menor do que 1, como nós havíamos comentado anteriormente. O quinto e último caso é quando a demanda é elástica, e nos mostra o caso de que o consumidor reage consideravelmente à medida que o preço aumenta, ou seja, um aumento no preço de 22% leva a uma diminuição na quantidade demandada maior do que isso, resultando assim em um valor maior que 1, explicando o que nós tínhamos citado anteriormente. Por fim, sobre o assunto de elasticidade preço da demanda, temos que ela tem uma relação com a receita total, que é a mesma coisa que renda total, e é obtida a partir do produto entre preço e quantidade demandada. E também que um aumento no preço de um bem pode levar a duas consequências na receita total. Mas o que determina esse comportamento? A elasticidade do bem observado. Bom, do lado do vendedor, se ele aumentar o preço de um bem e a sua receita diminuir, significa que os consumidores estão reagindo substancialmente a aumentos no preço do bem. E essa reação mostra que ele é sensível a variações no preço. Sendo assim, esse consumidor é elástico, possuindo elasticidade de preço da demanda maior do que 1. Por outro lado, se o preço desse bem diminuir, esse consumidor também reagirá, só que agora consumindo mais, fazendo com que a receita aumente mesmo com a diminuição do preço. Já em relação ao consumidor inelástico, é exatamente o contrário. Ele reage pouco a mudanças no preço, fazendo com que a receita aumente quando o preço aumenta e que a receita diminua quando o preço diminui. Por fim, o consumidor com elasticidade de preço da demanda unitária fará com que a receita total do vendedor permaneça a mesma, visto que este consumidor reage na quantidade demandada na mesma proporção da variação do preço. Agora vamos falar de outras elasticidades da demanda, como por exemplo a elasticidade da renda, que mede o quanto a quantidade demandada varia conforme a renda do consumidor varia. E seu valor é calculado a partir da seguinte fórmula: a variação na quantidade percentual demandada sobre a variação percentual na renda. Esse resultado dependerá do tipo de bem que for trabalhado. Bens normais têm elasticidade de renda positiva,
Ou seja, a renda aumenta e a demanda por bens normais aumenta. Então teremos um resultado maior do que zero. Já para bens inferiores, a sua direção é oposta. Quando a renda aumenta, a procura por esses bens diminui, então o resultado será menor do que zero. Outro tipo de elasticidade da demanda é a elasticidade preço cruzada da demanda, que é uma medida do quanto a quantidade demandada de um bem responde a uma variação no preço de outro bem, e é calculada pela variação percentual da quantidade demandada do primeiro bem, dividida pela variação percentual do preço do segundo bem, e também se diferencia pelo tipo de bem. Caso este seja complementar, sua elasticidade preço cruzada da demanda será negativa, uma vez que esses bens são consumidos juntos. Um aumento no preço de um fará com que você deixe de consumir do outro. É uma relação inversa. Já a elasticidade preço cruzada da demanda de um bem substituto será positiva, tendo em vista que o aumento no preço de um dos bens levará a um aumento no consumo do outro. Pois se o preço, por exemplo, da manteiga aumentar, o consumidor comprará mais margarina, mantendo, claro, que tudo constante. Acabado o assunto da elasticidade da demanda, teremos a elasticidade da oferta, que trata o lado do vendedor e é influenciada por vários fatores, como, por exemplo, quando o preço do insumo diminui, o preço de um bem aumentar, quando ocorrem avanços tecnológicos, mas para avaliarmos de forma quantitativa, precisaremos do conceito de elasticidade preço da oferta, que é a medição do quanto a quantidade ofertada de um bem responde a uma variação no preço desse bem. Ela também é definida pelas 5 formas que foram citadas anteriormente, que é quando a elasticidade de preço da oferta é igual a 1, a oferta terá uma elasticidade unitária, quando ela tem uma elasticidade de preço da oferta maior do que 1, ou seja, uma oferta elástica. Quando a elasticidade de preço da oferta tende ao infinito, oferta perfeitamente elástica. Quando ela é menor do que 1, inelástica. Quando ela é igual a 0, perfeitamente inelástica. Graficamente, quando a oferta for perfeitamente inelástica, o seu resultado será zero e a sua curva será vertical. Isso significa que a sensibilidade do vendedor quanto a variações no preço é nenhuma, ou seja, a quantidade ofertada não muda se houver qualquer variação no preço. A elasticidade de preço da oferta é inelástica quando o resultado for menor do que 1, isso significa que a sensibilidade do vendedor é baixa, ou seja, a quantidade ofertada muda pouco quanto às variações no preço. Quando ela for unitária, seu resultado será igual a 1. Isso nos diz que a variação percentual em quantidade ofertada é igual à variação no preço, ou seja, variam na mesma proporção. A elasticidade de preço da oferta será elástica se o resultado for maior do que 1 e nos mostra que a sensibilidade do vendedor é relativamente alta, ou seja, a quantidade ofertada muda substancialmente com variações no preço. Temos o último caso, que é quando a oferta é perfeitamente elástica. Seu resultado é infinito. Isso nos diz que a sensibilidade do vendedor é extrema. Sua curva será horizontal, ou seja, dado um preço fixo no mercado, se este sofrer qualquer alteração para cima, a quantidade ofertada será infinita. E se este variar qualquer valor abaixo, a quantidade ofertada será zero. No mais, eu só tenho a agradecer a atenção. Todos os dados desse vídeo foram retirados da internet e também a maior parte deles foram retirados do livro de Mankiw, Introdução à Economia, capítulo 5, Elasticidade. Agradeço pela atenção, por hoje é só e até a próxima.